É sobre os pacientes que necessitam de home care. O paciente está internado em um hospital do estado, né? E que eles precisam de uma home care para ir para casa. A família não tem condições. É muito difícil conseguir. Não, não é difícil conseguir, certo? Agora também precisa de alguns documentos que são essenciais. Quais são esses? O laudo médico, com certeza, informando quais são as necessidades, quais as especialidades, inclusive quantificando. Ah, precisa de médico de 15 em 15 dias, ou uma vez por semana. Precisa de assistência de técnico de enfermagem, assistência de enfermagem 24 horas. Precisa de nutricionista, precisa de fisioterapeuta. Tem que especificar quais são as necessidades. E aí, com isso, a família procura 3 empresas, né, pelo menos, pede os orçamentos, e aí, com esses orçamentos, aciona o judiciário, né, através de um advogado também, aciona o judiciário para pedir que o Estado custeie. Existe essa possibilidade também. O judiciário que você diz O judiciário, assim, quando a gente procura um advogado, a gente contrata, né, dá poderes para esse advogado buscar o juiz, né, o Estado, o juiz, o Poder Judiciário, né, através de uma das varas do judiciário, e aí faz o pedido ao juiz, para o juiz chamar o Estado também vai apresentar defesa, vai fazer perícia se for necessário, e aí o Estado, o juiz se convencendo de que existe aquela necessidade, né, que é uma situação urgente, que é uma situação que não pode deixar de ser atendida, determina o bloqueio das contas do Estado mesmo, Rio Grande do Norte. Sim. E aí esse dinheiro é repassado para o home care prestar o serviço que é necessário ao paciente. Ah, entendi. Mas demora mais ou menos quanto tempo? Não, o home care é para ser urgente, né? Para ser o quanto antes. Então, assim, uma demanda urgente hoje no judiciário é no máximo uma semana. No máximo, assim. Mas uma situação de UTI. Eu tenho uma situação de UTI que foi resolvida em 3 horas. Entendi. Então, depende muito da urgência. Entendi. Joia. E as vagas para o Estado também? Ai, minha filha. Tá um absurdo. Meu pai precisa de vaga. Um exemplo, né? Meu pai precisa de vaga de UTI. Como eu faço para tentar judicializar isso e conseguir uma vaga para ele? E se o Estado não tiver no privado, como é que pode? Como o que acontece hoje pode proceder? De situação de UTI, né? UTI é, como o nome já diz, né? Um negócio que é para ontem, né? Nem para hoje, né? Para ontem. E aí entra contra o Estado. Se o Estado não disponibiliza, aí busca o serviço privado, né? Busca hospitais privados, solicita orçamento, junta no judiciário, pede o bloqueio e transfere para o hospital privado. Bloqueia das contas do Estado. Então, o procedimento vai ser sempre apresentar orçamento. Por quê? Porque não vai ter como o juiz saber que o seu procedimento é R$100 mil se a gente não junta nenhum documento do hospital que vai receber dando aquele valor, né? Porque do mesmo jeito pode ser 100 mil, pode ser 50 mil, pode ser 500 mil, pode ser 10 mil. Ele precisa desse orçamento para se basear. Precisa do orçamento para determinar o bloqueio, porque bloqueia o valor específico. Das contas do Estado. Das contas do Estado. Exatamente. Mas hoje, os hospitais privados, eles fazem assim, numa boa? Para ser bem sincera, não. Sincera e objetiva, não. Porque eu digo isso porque eu tenho clientes que sofrem com isso. Tem hospitais que quando a gente chega, solicita orçamento, pergunta para que se a pessoa já é do SUS, se está internado. Por quê? Porque sabe que, infelizmente, vai ser um problema para receber. Aí o que acontece? Mas com esse dinheiro que já está bloqueado, não fica mais fácil, não? Então, mas para bloquear, precisa o hospital primeiro dar o orçamento. Em algumas situações, o que acontece? Eles transferem o paciente sem bloquear. E aí, muitas vezes, já aconteceu de o hospital passar muito tempo para poder receber. Ah, entendi. E isso é um furo, né? Complicado. Porque, por mais que seja uma questão urgente, mas é uma empresa. Por mais que a gente diga, a gente é uma vida. É uma vida, mas é uma empresa. Uma empresa. Que precisa de capital para poder continuar funcionando. Então, o que é que os hospitais fazem?
se abstém de dar orçamento e diz que só vai dar se vier um ofício. Se o juiz mandar um ofício aqui solicitando, eu dou, mas se não chegar, infelizmente, não vou ter como lidar. E é só um hospital que faz isso? Não. São vários. Vários. Isso está se tornando uma prática corriqueira, infelizmente. Infelizmente, por quê? Porque isso é um atraso ao tratamento da... É uma vida, né? Isso, exatamente. Inclusive, teve uma ação que foi ajuizada recentemente, que eu ajuizei recentemente, que foi solicitado, só foi dado orçamento de forma extraoficial, uma ligação por telefone, e aí foi necessário pedir que o juiz oficiasse o hospital para informar se havia leito disponível, se tinha condições de receber o paciente. E aí, eles oficialmente, né, eles responderam. Porque foi lá o oficial de justiça, porque chegou lá um e-mail lá do judiciário e eles não tinham como não responder. Mas só com um pedido de informação, se a parte chegar lá, a família chegar lá, pedindo por escrito, muitas vezes eles dizem que não tem como dar, a pessoa que dá não está aqui. Já começa a dificuldade daí do orçamento, né? Isso, existe uma burocracia muito grande para se conseguir. E isso tem sido um empecilho para o êxito, né? Que demora mais um pouquinho. Isso. Em algumas situações, por exemplo, o juizado especial. O juizado especial é obrigatório a gente juntar. Por quê? Porque para definir a competência, se vai ser vara, se vai ser juizado, tem que saber qual é o valor. Entendi. Se não, é um valor bem abaixo, juizado. Abaixo está sendo salários mínimos, juizado. E agora? Eu não tenho orçamento. Uma das coisas que o juiz manda fazer é a gente juntar orçamento para especificar se vai ser juizado ou se vai ser vara.